E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Eterno, por intermédio de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Ceder. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Jeuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zero, disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel e Midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar, de que o Eterno disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Eterno falou bem sobre Israel. Porém ele disse: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Eterno nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Eterno o caminho de 3 dias. E a arca da aliança do Eterno caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: volta, ó Eterno, para os muitos milhares de Israel. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Eterno. E ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu. E o fogo do Eterno ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Eterno, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Eterno se acendera entre eles.
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bdelho. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Eterno grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Eterno: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Ou concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me dissesse: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pisado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Eterno a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso 6 vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Eterno que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém, o Eterno disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Eterno. Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Eterno ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Eterno desceu na nuvem e falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldad e do outro Medad, e repousou sobre eles o Espírito. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés: e disse Eldad e Medad profetizam no arraial.
E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele.